Olha, doutora Adolfo, mesmo assim, depois eu vou pedir para que o doutor se apresente, mas eu vou me apresentar antes, né? Porque eu acho que muita gente aqui não me conhece. Eu sou Renata Faltzgraff, sou coach de emagrecimento. Eu moro em Portugal há 5 anos, sou carioca. Lá, e viemos para Portugal por causa de qualidade de vida, né? Segurança para os nossos filhos. E eu atendo trabalho com mulheres justamente para trabalhar essa parte mental, né? Porque a gente vê que o pessoal busca o emagrecimento através de questões externas, né? Buscam emagrecimento com dietas, procedimentos, remédio, mas esquecem de trabalhar a mente, né? Esquecem de trabalhar o que leva elas justamente a terem certos comportamentos, né? A mente, os Perfeito. sentimentos, os pensamentos, os comportamentos. E é um trabalho muito gratificante, né? Porque a gente percebe que as dores da maioria das mulheres são as mesmas, da maioria das mulheres que tem essa questão com o emagrecimento, as dores são muito parecidas. E é isso, é um aprendizado diário, muito estudo, e eu tenho o prazer de ter encontrado aqui nas redes sociais esse grupo tão maravilhoso da Rebelião Saudável, profissionais tão queridos, tão assim que é todo mundo falando a mesma língua, todo mundo com o mesmo propósito de ajudar a população, né, a desmistificar uma série de questões que a gente foi criado dessa maneira, aprendendo dessa forma, né? Até pelos médicos da família, até pelos familiares, amigos. Então a gente está num ambiente, num meio que favoreceu a gente agir hoje em dia dessa forma, né, que a gente vive. E aí, através da Rebelião Saudável, eu conheci o doutor Adolfo, que tem um prazer de estar aqui comigo. Então, doutor Adolfo, se apresente para depois a gente poder já Tá começar bom. o nosso tema. Renata, antes de tudo, de novo, obrigado. A rebelião realmente é um negócio que mudou as vidas de muita gente. A gente tem que agradecer muito ao Altran, né, o Henrique Com Altran, que foi o certeza. idealizador aí dessa congregação, né, que realmente fez todos nós nos encontrarmos, né? Porque muita gente se encontrou na rebelião, ou através da rebelião. Eu acho engraçado, Renan, que quando a gente faz aquela live dos quatro cavaleiros do Apocalipse, a gente sempre lembra que nós quatro hoje somos amigos, mas a gente nunca se encontrou pessoalmente. A gente só se fala virtualmente. Estamos tentando ver se a gente esse ano consegue se encontrar pessoalmente, né, para quebrar aí esse feitiço. Mas olha Uhum. só, eu sou médico, me dedico à prática ortomolecular há muito tempo, né? Eu comecei a estudar com a minha mãe. Olha. Então, minha mãe é nutricionista, ela mora aí em Lisboa. Não sei se você está em Lisboa, mas ela mora em Lisboa. E ela que me colocou nesse caminho quando eu tinha 14 anos de idade. Então, eu sou entusiasta do tema porque eu já estou nisso há muito tempo, né? E realmente é o que me encanta, o estudo do uso da fisiologia a nosso favor. Então, Renata, bate muito bem com o trabalho que você desenvolve aí e bate muito bem com o tema que você pediu para a gente fazer essa live. Porque, veja que interessante, você fala em mente, né? Enquanto os comportamentos interferem nesse resultado de saúde, e quantos comportamentos também são determinados pela saúde. Então, isso é uma via de mão dupla e que não tem como a gente destacar uma coisa da outra. Por isso que eu acho até engraçado, Renata, quando o pessoal começa aquelas discussões do tipo, é um vício ou não é um vício? Ah, é a mente ou não é a mente? Eu olho para essas discussões e fico pensando de onde elas vêm. Porque é óbvio, isso não é uma coisa dissociável. A mente não é um fantasminha que te acompanha ao seu lado. A mente não é uma camada etérea ao redor da sua cabeça. A mente está dentro do seu cérebro, que é composto por células que se comportam dentro do que manda a fisiologia. Então não tem para onde correr, né? Mas não vou ficar antecipando muito tema, não. O que eu quero dizer é o seguinte: esse tipo de tema, esse tipo de abordagem é o que eu mais gosto. Eu acho que vai dar para a gente se divertir bastante hoje. Vai ser legal. Com Eu me certeza. dedico toda essa parte de emagrecimento também hoje pela demanda, Uhum. porque a ortomolecular, apesar do que é difundido muito incorretamente, a ortomolecular se dispõe a tratar pessoas, não a tratar
emagrecimento, tratar estética, não. A ortomolecular trata, inclusive, as doenças mais variadas. A gente trabalha juntamente, muitas vezes, com a medicina clássica, a medicina alopática mesmo, que não tem nada contra, muito pelo contrário, eu sou formado através dela, né? Uhum. Sou médico formado por uma faculdade normal, então, formado através dela. A gente usa tudo isso, né, para tratar as doenças, associa a ortomolecular e vai embora. Né? Mas então é isso aí, estou apresentado agora, E tá na tua mão, Rena. E a importância de tratar o ser humano como um todo, isso que você falou, né? A pessoa não só como pedacinhos, né? Enxergar a pessoa cheia das suas funções e aí você consegue ter o cenário melhor, né? O cenário mais correto. E o cenário, você falou a palavra melhor agora, Renato, o cenário mais correto. Porque quando a gente vai fazer uma abordagem segmentar, eu até posso aceitar, Renan, que é assim, ó, numa situação muito específica de uma patologia muito grave, às vezes a abordagem segmentar ela é necessária, porque às vezes eu preciso de alguém que entenda muito, muito, muito sobre um quase nadazinho que tem ali dentro. Isso é importante, é assim. Ah, os super especialistas são importantes, sim, pessoal. Olha, não existe nada que não seja importante dentro da área de saúde. Tá? O generalista é muito importante, o super especialista também. Cada um a seu momento. Então é aquela hora, sabe, Renata, que você tem aquele paciente que tem aquela doença que acontece em 1 a cada 1 milhão, mas acontece. Então a gente precisa ter aquele cara que vai saber cuidar daquele detalhe. Ele não vai servir para todo mundo o tempo inteiro, mas naquela hora específica ele é o cara mais importante do planeta. A gente precisa ter tudo isso para poder fazer, né, um cuidado. Agora, são situações específicas. No geral, no dia a dia, a gente vai cuidar olhando para o ser humano como uma resultante. Então, eu gosto de falar, pessoal, aquela história, né, da resultante vetorial tridimensional. São um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo para dar uma resultante, que é a sua vida. E conseguir analisar todas essas componentes para poder determinar onde que você chegou é super complicado, mas precisa ser feito. Dentro, inclusive, do conhecimento limitado que a gente tem, que a gente não pode esquecer nunca, que nosso conhecimento ele ainda é desse tamanho. Tem muito chão Verdade. para andar, né? Então é isso aí. É verdade. Não, eu queria começar, doutor Adolfo, falando sobre o que vai influenciar nos nossos comportamentos, né? Porque a gente sabe que muitas das crenças que a gente tem influenciam diretamente o nosso comportamento. Então, assim, eu acho que quando a gente está falando em vício de açúcar, desassociar ou colocar assim, é fisiológico ou emocional? Então a gente responde os dois. Não É. é verdade? Então, Com da mesma certeza. forma que as crenças influenciam nossos comportamentos, substâncias externas também têm impacto nos nossos comportamentos. E aí entra o açúcar. O açúcar é uma substância externa que, quando ingerida, ele vai afetar diretamente o nosso sistema de recompensa. O nosso sistema de recompensa, ele mexe com o nosso emocional, ele vai direto no nosso cérebro límbico, né, que é o responsável pelas emoções. Então a gente não pode separar o emocional do fisiológico nesse momento. Mas Perfeito. o que o açúcar gera no nosso cérebro são muitas questões, ele impacta de diversas formas. E aí, com isso, vai gerar uma série de comportamentos e, como o doutor falou, a gente está. Quando você fala. Vou chamar você, pode ser? Claro, Renata, por favor. Quando você fala essa questão de vício, né? Que você fica impressionado com as pessoas falando com essa questão, é vício, não é? É importante também a gente entender que hábitos e vícios estão localizados no mesmo setor. Então, assim, quando você tem um hábito muito consolidado e do nada você tem que parar de fazer tal atitude, né? Tal rotina, gera também uma insatisfação, mexe com você. Você tem, por exemplo, o hábito de fazer exercício sempre à mesma hora do dia. Se por acaso acontece algum imprevisto, você não pode fazer o exercício naquele dia,
você vai sentir o seu corpo diferente. Você sente um certo estresse, uma ansiedade, porque naquele momento você tinha um hábito. Mas como hábito e vícios, eles trabalham no mesmo setor, né? Neurológico, então a gente não pode desvincular um costume, um hábito de consumir açúcar diariamente, né? E aí o doutor Adolfo vai falar mais à frente como esse hábito vai gerar um excesso no futuro, né? Então a gente não tem como desvincular isso de um vício, Não dá para né? desvincular de jeito nenhum, Renata. Perfeito. O que dá para a gente falar é o seguinte: existe uma premiação, no caso de um consumo de açúcar, por exemplo, que é diferente. Então aí a gente começa a entrar mesmo no tema e uma coisa importante, sabe, Renata? Hoje eu falo que quando a gente trata o pessoal em obesidade, olha a Juju. Oi, A Juju tá Juju, bom aí, dia! ela já falou com a gente. É que às vezes eu não enxergo exatamente o que passa aqui, que está tão pequenininho no Instagram esse lugarzinho das frases, mas então, a questão do hábito e do vício, eu falo muito que hoje em obesidade e em síndrome metabólica a gente trata a adição, então no sentido do vício mesmo. Então hoje a gente trata de toxicomania. Todos nós somos toxicômanos, você eu sou, a Juju todo mundo está assistindo aí também. Às vezes para coisas um pouco diferentes. Que não seja tanto a glicose, às vezes é a gliadomorfina da gliadina do trigo. Às vezes é a caseomorfina da caseína do leite. Então, as coisas podem variar, mas a gente vai estar mais ou menos no mesmo lugar, que é o quê? Comportamentos automáticos, automatismos. Automatismos, pessoal, que são maneiras que o cérebro usa para poder poupar energia. A gente nunca pode esquecer que isso é, a rigor, bom. E eu vou chegar na parte ruim já já, viu, Renan? A rigor, isso é bom. O que o cérebro faz, pessoal? O cérebro cria os hábitos, ou percebe os hábitos, e os torna automáticos, para poupar energia, não ter que raciocinar de novo toda hora para fazer as mesmas coisas. Então imagina se a gente fosse dirigir, e toda hora tivesse que estar lembrando, né, como é que passa a marcha, como é que acelera, como é que freia. A gente não ia ter nem, inclusive, a habilidade de fazer aquilo com agilidade. O cérebro automatizando, a gente ganha essa agilidade. Então, para quem andou de bicicleta, sabe andar de bicicleta, é a mesma coisa. Nadar é a mesma coisa. Então, Eu esse falo a mesma comportamento é coisa. um A gente pouco vai mais. escovar dente, a gente fica pensando, vou escovar 10 vezes aqui, 10 vezes em cima, 10 vezes Ah, embaixo. não fica, e já vai meio que automático. Quer experimentar, pessoal, como isso é interessante? Experimenta escovar com a outra mão. Vocês vão ver que dá aquela parada assim, fala, cara, como é que é isso? Aí você vai ter que reanalisar e readaptar. E se você insistir, você vai adaptar com a outra mão também. Mas tudo isso o cérebro faz para poupar energia. Quando a gente fala em hábitos, em vícios, a gente fala quase que da mesma coisa, que como a Renata falou, está no mesmo lugar ali no cérebro, de fato. Só tem um detalhe. No caso do vício, tem uma recompensa em dopamina que no hábito você não vai ter nesse volume. E aí que a coisa começa a ficar esquisita. Porque o que acontece? Por que o seu corpo te recompensa com tanta dopamina quando você ingere, por exemplo, açúcar? Vamos falar em glicose, viu, Renan? Não vou falar em açúcar, não. O pessoal não pensar que é só sacarose, o doce. Não, pessoal. Pior do que o doce é o pão, por exemplo. Muito pior. Pior do que o doce e o pão é a tapioca. Muito pior. Não tem nem comparação. É claro que o sabor doce também interfere. Mas vamos falando agora do macronutriente específico, que é a glicose. Não vou nem entrar pelos outros agora. Esse tipo de nutriente, pessoal, evolutivamente para a nossa espécie, era muito difícil a gente ter acesso. Então esse é outro ponto importante. Como era muito difícil a gente ter acesso, como é que o cérebro trabalhou? Cara, quando encontrar isso aí, eu tenho que deixar esse bicho enlouquecido, querendo comer tudo, porque não vai ter muito, e para mim é interessante. Porque glicose para o nosso corpo é muito importante. Tanto que ele produz glicose a partir de quase qualquer coisa. Por isso que a gente fala tanto, não existe carboidrato essencial. No sentido, né, da ingestão. Não existe carboidrato essencial. Mas, o nosso corpo entende que se ele encontra uma reserva de glicose, ele vai querer jogar para dentro para aproveitar aquilo ali. E esse é um dos motivos pelos quais, quando a gente se vê diante de algum alimento que traz essa reserva, a gente enlouquece completamente e vai ficar viciado naquilo.
não fomos, resumindo, não fomos desenhados para comer isso. Isso é muito interessante, doutor Adolfo, porque você está falando, né? Então a gente pensa no descompasso que a gente se encontra hoje em dia, né? Com essa facilidade que a gente tem. Porque antigamente, o que os nossos antepassados tinham que fazer? Eles tinham que procurar avidamente. Às vezes eles só encontravam açúcar na forma de frutose, né? Das frutas. Tinha época do ano, né? Era sazonal, então no verão tinha abundância de frutas. Aí fala assim: ah, mas isso nos acompanha gerações, tem as frutas, tem o mel, mas tudo a gente precisava fazer um esforço. A gente tinha que lutar com a abelha para conquistar o mel. Sempre ele está associado a um esforço. Depois você tem a recompensa imediata, né? Mas você imagina os nossos genes atuais, eles ainda funcionam daquela forma, de 10 mil, 12 mil anos atrás. E hoje a Exato. gente, ao alcance da nossa mão, a gente pega o telemóvel e o celular e pega um doce, pede um doce, vai na geladeira, abre a geladeira, come um doce, né? E até no Exato. reino vegetal, o açúcar, ele está sempre, o doce, né? Está sempre associado a alguma recompensa que você vai gerar. Então, por isso que tem o pólen junto com o néctar, né? O objetivo do vegetal é ele se proliferar, é polinizar Exatamente. outras plantas, né? Então você vem, pega o pólen junto com o néctar. Então, ao momento que o inseto vai lá para pegar o néctar, ele já sai com as patinhas de pólen e vai polinizar as outras flores. Então, a gente percebe que hoje em dia isso está muito fácil, a abundância é muito grande, então o nosso corpo ele não está acostumado com isso. Ele não está acostumado com esse Exatamente. excesso, né? E de Não que está acostumado. maneira a gente vai responder a isso? De que maneira vai responder isso? Da pior possível. Porque é aí que entra o grande problema, né, Renata? Né? Assim, como a Ju coloca aqui, que a escassez sempre nos acompanhou, né? E escassez, ela é importante. Pessoal, uma coisa, Renata falou sobre abundância, que é uma palavra assim, que ela é muito bonita e muito feia ao mesmo tempo, sabe, Renata? Porque a abundância, ela traz facilidade. Só que a facilidade traz despreparo. A gente vive isso hoje sob diversos aspectos. Não vou entrar em discussão filosófica aqui hoje, não. Mas, assim, a gente vive isso. E quando a gente fala em termos de metabolismo, não é diferente. Você falou muito bem, nossa genética está adaptada para, sei lá, 20 mil anos atrás, onde a gente não tinha essa abundância. Até mesmo, Renan, se a gente parar para pensar na forma original das frutas, que até poucos milhares de anos atrás ainda era o que a gente tinha, elas tinham menos dulçor, né? Tinham menos percepção de doce, elas tinham menos carga glicêmica e a abundância geográfica, distribuição delas era muito menor. Então é importante, pessoal, lembrar uma coisa: se a gente tivesse numa mata, pessoal, hoje, original, primeiro a gente não ia estar lá dentro. Nós nunca fomos adaptados para estar lá dentro. Até o índio ele corta e queima tudo ao redor para ficar ali limpinho para ele poder ficar de boa. Nós viemos em tese ali das savanas, é outro tipo de distribuição vegetal, tá? Então a gente não é muito a gente não é muito adaptado para estar no meio do matagal. Nós não somos chimpanzés nem gorilas, não. Então já tem essa questão. E mesmo que a gente estivesse ali dentro, essas árvores frutíferas, elas não estão necessariamente juntinhas, todas amigas ali conversando, não. Tá? Você vai encontrar uma aqui, outra lá, outra acolá, e ainda vem mais uma coisa. Ainda tem que disputar com os Nós, outros seres, né, doutor? exato, porque eles são mais adaptados do que a gente para isso. Porque isso, a rigor, é alimento deles. Uhum. Então, a pergunta que eu faço, pessoal, gente, vocês acham que quantas frutas de árvores um leão come por dia? Provavelmente nenhuma, nunca, ou sei lá, ou talvez uma raridade isso possa até acontecer, mas isso não faz parte da base alimentar dele, certo? Ainda mais que é um felino, é carnívoro exclusivo. Então, assim, mas trazendo só um paralelo, dizendo o seguinte: ele não vai procurar, porque isso não faz parte.
Então, se a gente for pensar na gente, Rena, acho que era muito mais fácil a gente comer um lagarto, que a gente está vendo ali correndo, e que o nosso instinto seria o quê? De caçar, predá-lo e comê-lo, do que da gente estar procurando isso. Então, é um problema que eu vejo hoje, que é o seguinte: o pessoal romantiza muito o processo. Uhum. O pessoal pensa muito no Homem das Cavernas de Hollywood. E o pessoal, o Homem das Cavernas não é o de Hollywood. Era muito pior. Vocês têm que entender que a gente veio de uma origem casca-grossa ao extremo. Tudo que vocês viram até hoje é fofo, perto do que a gente viveu. Tá? Quem fala muito bem disso é o Altran. Altran é um grande estudioso nesse assunto. Né? Então a gente tem que pensar dessa forma. Cara, peraí, a gente veio da pedreira, a gente veio da brabeza, a gente veio do negócio ruim. Nesse ponto eu falo, a abundância é boa, tem que dar graças a Deus de não viver mais assim. Mas ao mesmo tempo, isso tem que nos fazer fazer essas reflexões. E entender que se a gente tentar analisar essa época, ou interpretar essa época à luz do que a gente vê hoje, pensando que tinha um paralelo antes, não, a gente vai errar sempre. Né? Então, um homem das cavernas, Renan, vamos chamar assim, falta de outro nome, só para ilustrar, ele não tinha como ter esses vícios que a gente tem. Porque ele não tinha oportunidade. Se tivesse oportunidade, ele iniciaria do mesmo jeito. E algum que tenha tido essa oportunidade provavelmente viciou e talvez tenha agredido o outro, tenha matado o outro por causa disso. Tá? Isso pode ter acontecido. Sim, com certeza pode ter acontecido. Agora, isso era uma coisa frequente como é hoje? Como eu e você aqui, nós dois conversando, nós dois somos viciados. A Juju também é viciada. Nós todos lutamos, cada um à sua maneira, para controlar os nossos vícios que nos foram impostos quando a gente era criança, sem a gente saber, sem nossos pais saberem, sem ninguém saber, em grande parte por culpa do vagabundo que criou o sucrilho. Então, assim, ou é verdade, né? Então, assim, é complicado isso, sabe? Porque a gente foi viciado de forma inadvertida, a gente não teve nem a oportunidade de não fazer, né? Rena, eu falei demais, me prolonguei muito, desculpa. Não, imagina. Eu acho engraçado porque tem profissionais que falam muito sobre essa questão do vício em açúcar, sobre os males do excesso do açúcar, mas ao mesmo tempo eles falam que a gente não deve demonizar o açúcar. E aí eu não entendo, porque é uma substância que te vicia, uma substância... E aí também eu acho importante, doutora Adolfo, a gente falar que esse vício vai fazer com que o nosso organismo peça cada vez mais. Dentro das nossas células, elas vão se multiplicar e cada vez vai dar um defeitinho que vai pedir mais. E um defeitinho vai criar uma resistência. E aqui a gente não está falando de resistência insulínica, não. A gente está falando de uma resistência à substância e cada vez mais a gente vai pedir mais e mais e mais. Então, assim, isso é o vício. É por isso que tem esse nome, cada vez, porque a gente está ali buscando aquela recompensa. Só que a gente vai se acostumar com aquele prazer. No momento que a gente ingere açúcar, a gente não tem só a dopamina, porque a dopamina também ela é aquele hormônio que vai nos dar aquela motivação para lutar pelo açúcar, para buscar o açúcar. Então a gente pode fazer algumas associações assim, por exemplo, quem nunca foi numa festa de casamento ou num aniversário, tem aquela mesa de doce. Os convidados da festa inteira ficam, que horas que eu vou poder comer o doce? Mas já vai cantar parabéns para depois eu poder pegar o doce? E quando o doce é liberado, doutor Adolfo, qual é o comportamento que gera em manada? Você vê aquele comportamento pessoal, ninguém sabe o que tem ali exatamente, do que aquele doce é feito, o que é aquela característica daquele doce que está ali, mas todo mundo vai, avança e pega quantos der na mão e leva para a mesa e coloca na bolsa. Então, você já faz assim, gente, o que é essa substância que gera um comportamento desse? Porque se eu tô na minha casa e eu tô sem vontade de treinar, por exemplo, não, mas eu tô tão cansada, bate aquela vontade de comer doce. Se não tiver doce nenhum na minha casa, hoje em dia a gente tem o Uber Eats, né? Mas quando não tinha, eu vou pegar o carro, eu vou sair, eu vou botar casaco e vou comprar um doce, porque ali é o motivo que você tem.
é aquele hormônio que está ali, a dopamina aparece e vai, você tem que agir rapidamente. É quase que um instinto de sobrevivência, porque você já está viciado e é algo que você precisa buscar. Então, eu acho assim, a gente vê o comportamento também, né? A questão ambiental, que é todo mundo se comportando da mesma maneira, né? Todo mundo ali que está à sua volta. Tem essa questão do conjunto, do núcleo, mas é isso que mexe dentro de você, né? Você começa a ficar com aquela excitação pela busca. Você tem que, de alguma maneira, vencer aquilo e consumir o açúcar, né? Perfeito. Você falou, Renata, de uma coisa muito importante. Você falou do fenômeno de habituação. O fenômeno de habituação acontece principalmente com essas drogas que fazem hiperestímulo dopaminérgico. Isso acontece demais com a cocaína. Tá, pessoal? E assim, que exagero fazer essa comparação. Não é exagero. O circuito é o mesmo. Tá? E vou piorar agora, porque eu sou um cara sacana. Para vocês que estejam assistindo agora ou que assistam depois, que estão achando que tomar anfetamina é uma coisa normal, tudo bem, não tem problema nenhum, você pode tomar o resto da vida e tá tudo bem, é a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Então, para vocês que ouviram de algum médico cretino que vai tomar anfetamina o resto da vida porque a obesidade é doença crônica, não é legal não, tá? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, tudo que faz brain boosting, tudo que pega seu cérebro e hiperativa ele, diminui o tempo de vida média dele. Então, ficar usando brain boosters o tempo inteiro é ótima maneira de você perder o seu juízo mais cedo. Mas então, voltando. A via dopaminérgica é uma via que está muito relacionada com o que a Renata falou, a motivação, a libido, tá? No sentido geral, o anseio, a vontade de realizar coisas, o que é muito bom, tá? Mas está relacionada também com ajuste motor fino. Tanto que você vê que a discinesia do Parkinson está relacionada com a deficiência dopaminérgica. É o mesmo neurotransmissor em um neurônio diferente. Tá? Esse ponto, eu acho, Renata, extremamente importante. Porque ele mostra para a gente o quão desadaptado nós somos para estar forçando essa via. Repara só, você não tem nada que te vicie ou te force via neurológica comendo carne e gordura. Você não tem. Falando de gordura natural que venha no alimento de origem animal, tá? Você pode perceber uma coisa que eu falo para os pacientes, às vezes aqueles iniciantes, sabe, Renata? Eu falo assim, vai na churrascaria, come só as carnes, vê o quanto você consegue comer. Aí vai no outro dia, come as carnes, come a batata, come o pãozinho, come o arroz e a farofa, vê o quanto você consegue comer. É incrível. A mesma pessoa, no dia que ela come farofa, arroz e batata, ela come o dobro. Porque é como se aquilo desse um curto-circuito no juízo, porque você não está adaptado para justamente usar aquilo daquela forma. Então vamos dizer que zoou o circuito, bagunçou ali o processador, porque colocou esses outros alimentos que você não tem contingência. Agora eu posso fazer só um adicional Claro, aqui? Ela come vai. tudo isso, passa muito mal depois, no dia que ela comeu a farofa, a batata e tal. No dia seguinte é capaz dela voltar na churrascaria e cometer o mesmo erro. Se for com Porque farofa, ela com não batata vai... e tudo mais. Exatamente, porque ela não linka a dor que ela teve, a consequência ruim, ela ainda acha que é menor do que o prazer que ela vai ter quando ela for comer tudo isso. Mas você sabe o que é pior, Renan? É que é menor. Porque do ponto de vista neurológico é mesmo. Uhum. Para o cérebro, muito mais interessante é usar aquele negócio, porque ele vai pegar aquela glicose toda, o que sobrar ele vai fazer triglicerídeo, vai guardar a reserva de gordura, porque depois se tiver uma escassez ele tem energia. Porque esse cérebro ainda está no paleolítico. Isso. Então esse cérebro está considerando a hipótese da escassez que vai vir a qualquer momento. É a sobrevivência que é mais importante. Exato, e que como a Juju falou muito bem, a escassez ela nos acompanhava. Sabe? Eu gosto quando o pessoal para estudar as coisas. Olha que legal, Rena. Eu estava no zoológico de Gramado. Aí lá tem uns tratadores muito bacanas, pessoal muito preparado. Recomendo, pessoal, quem for a Gramado, vá no zoológico de Gramado, a coisa mais linda. E conversando com o tratador da onça, ele chega para mim e faz: não, doutor, ela come na natureza a cada 9, 10 dias. Olha só.
Porque eu falei para ele, cara, como é que é você cuidar desses bichão aí? Ele fez, doutor, é o seguinte, se tiver alimentado, tudo bem, você passa do lado dela que não acontece nada. Então você vê que interessante, ela só vai caçar, só vai matar se ela tiver fome. Fome não é vontade de comer. E ela não vai predar e matar desnecessariamente. Não é uma crueldade, como às vezes, infelizmente, algumas pessoas falam. É a necessidade natural dela se alimentar. Mas veja, ela vai se alimentar a cada 9, 10 dias. Eu pensei, cara, que interessante. A nossa base comportamental, desde que fôssemos já carniceiros e dali para frente, Uhum. ela tinha que ser similar a isso. Até porque a gente não tinha disponibilidade dos alimentos assim, nós não éramos tão numerosos. Outra coisa que o pessoal às vezes esquece, Renan, é que nós éramos menos quantidade de pessoas distribuídas em grupos pequenos, e grupos pequenos que não necessariamente eram amigos e não necessariamente estavam operando juntos. São muitas coisas para se considerar, para a gente ver que essas necessidades ancestrais levavam a gente a um comportamento alimentar completamente diferente do que a gente tem hoje, com a escassez sendo o grande fator de regulação. Grande fator. E eu falo, escassez de quanto tempo? Não estou falando de escassez só de estação do ano, não. Eu estou falando de escassez, Renan, assim, a gente podia ter escassez dentro da mesma semana, dentro do mesmo espaço de 8, 10 dias, provavelmente. Se tinha uma caça grande, de repente você não ia ter outra tão cedo. Por quê? Porque você também não precisava, então para que você ia gastar aquela energia procurando se você não estava precisando? Trazer a gente para um comportamento mais animal leva a gente a um pensamento. Vocês não veem o animal, pessoal, ser muito precavido, não. Os animais que têm mais precaução, em geral, eles trabalham no automatismo. Aquilo não é consciente, ele não raciocina e faz aquilo. Aquilo aí é o instinto. Mas o animal, por si, por decisão, ele não é precavido. Então ele não vai pensar assim, olha, eu vou caçar de novo hoje, porque daqui a 3 dias eu vou ter fome. E aí, por quê? Porque ele não tinha como guardar, gente. Não tinha como guardar, não tinha geladeira. Né? Tem que lembrar que o pessoal fala, não, mas nós salgávamos as carnes. Eu falo, sim, quando foi que a gente começou a salgar as carnes? Isso tem pouco tempo. Então, quando a gente vai para trás de verdade, né? Pô, agora eu estava sentindo falta do Altran com a gente, Renato. Quando a gente vai para trás de verdade, é que a gente vê que nós vivemos uma vida tão diferente da nossa, atual, que eu gosto de falar uma coisa, Rena. O nosso padrão de adoecimento contemporâneo, que envolve essas doenças que a gente chama, né, de doenças degenerativas não transmissíveis, né, contemporâneas, Uhum. ele é todinho autoimposto. Quem nos adoece somos nós. Quem nos É adoece é verdade. nosso modo de vida, tá? Que nós aproveitamos, nos traz um monte de benefício. Não estou negando isso, pessoal. Não estou a fim de voltar para as cavernas. Não é isso, tá? Mas, na verdade, eu não quero ser natural, porque eu já passei dos 40 anos. Pela natureza, com 40 anos eu podia morrer, eu não quero morrer agora. Tenho muito o que fazer aqui ainda. Então, assim, mas a gente realmente está totalmente fora, né, desse padrão original, e isso nos leva a muita coisa, inclusive adoecimento. Pronto, falei de novo muito demais. Não, é Você deixa interessante, eu tem falando, eu uma. não paro, Renata. Não, mas não é para parar, adoro, e o pessoal tá adorando também. Passou um comentário aqui, desculpa, eu não vi teu nome, mas eu li o comentário. Ela falou o seguinte, que ela não gosta de muito doce. Ela tem, tipo, alguma coisa, se ela tem algum problema. Aí eu tava pensando, é porque se ela não gosta, ela não consome. Se ela não consome, ela não se vicia. Você não tem problema nenhum. Ela não gosta do sabor doce. Não gosta do sabor doce. Olha que legal isso. Porque o sabor doce ele vicia, o próprio sabor já vicia. Ela não gosta. E se não gostar, pode ter sido aprendido. Isso é uma coisa interessante. Às vezes foi aprendido, tá? E se for um não gostar é essencial, tipo, não gosta mesmo, gera qualquer repulsa, qualquer tipo de resistência, isso não quer dizer que vá ter também aos amidos. E você vai viciar no doce ou vai viciar no amido quase da mesma maneira, sabe? Então, a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, qual é o grande problema?
do meu ponto de vista, tá, Renata? Não vou trazer um Uhum. dado científico agora, não. Um dado intermediário, tá? De tudo que eu já estudei até hoje, o grande problema ainda é o índice glicêmico. Então, o que é o índice glicêmico para quem não saiba? Pessoal, é a velocidade com que um alimento promove a elevação da sua glicemia no sangue. A sua glicemia é no sangue, né? Da glicose no sangue. Então, assim, se o alimento eleva a sua glicose no sangue muito rápido, seu corpo tem que lidar com aquilo muito rápido, ele não foi feito para trabalhar assim, e isso vai causar um monte de problemas. Se o alimento faz o açúcar subir mais devagar, é mais tranquilo para o seu corpo lidar com aquilo, né? Então acaba sendo assim, Rena, a gente tem duas coisas. A gente tem o sabor doce, que vicia mesmo, a gente já sabe disso hoje em dia, que até um adoçante ele pode te gerar esse tipo de resposta. É numa monta menor, mas existe, tá? Inclusive liberação de insulina, só pelo sabor doce. Na verdade, você pode ter liberação pequena de insulina pelo imaginar que vai chegar o sabor doce. Olha só o nível da loucura do negócio. O Gente. treco é esquisito, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai se alimentar de alguma coisa nada doce, então, sei lá, um amido qualquer, um amido de milho, um amido de arroz, a própria farinha de trigo, e aquilo ali vai virar glicose no seu sangue assim. Eu sempre gosto de falar mal da tapioca, Renata, para lembrar o pessoal que tapioca, pessoal, nada saudável, tá? Tapioca é uma goma. Aquilo é bom para fazer cola, para fazer pipa, tá? Aqui na Bahia chama de arraia, viu? Lá no Rio chama de pipa, aqui chama de arraia. Então aquilo é bom fazer cola, para fazer pipa, tá? Porque só serve para isso. É E não porque. adianta, diga. Não, pode falar. Desculpa. E não adianta achar, pessoal, que eu vou misturar uma coisa de índice glicêmico alto com uma de índice glicêmico baixo, isso vai corrigir o índice Aham. glicêmico, porque não funciona assim. Isso já está experimentado, testado e demonstrado que a interferência é pequena. Então não vai resolver, não adianta eu fazer uma tapioquinha e pode ver, Renata, tudo que a gente fica botando no diminutivo é porque a gente sabe que é porcaria, mas a gente está tentando minimizar o dano psicologicamente, né? É porque a Não adianta tapioca botar ficou muito ovo, famosa por não ter glúten. Só por isso. Não ter só por glúten e isso. poder substituir o pão. Só que você vai substituir o glúten, né, que é também tóxico, por alguma coisa que também é tóxica. Entendeu? É Não faz complicado. sentido. Não, a cachaça também não tem glúten, né? Então, assim, já que a questão é essa, então o pessoal vai tomar cachaça todo dia porque não tem glúten, não tem problema, né? Eu vi, foi. Açúcar de Agora mesa não tem glúten. ela repetiu, ela é a Solange. Ela falou que ela não gosta de Mas doce. Solange, E isso que o doutor falou do amido, doutor Adolfo, eu correlaciono muito essa parte. Ah, mas eu não gosto de doce. Aí a pessoa consome muito ultraprocessado. E é justamente aí também que mora o perigo. Então não adianta nada, você consome um snack, um chips da vida, um alimento ultraprocessado, vai se transformar em açúcar na mesma e ainda tem outras substâncias que também são tóxicas, não só o açúcar, né? Porque você olha um alimento ultraprocessado salgado, mas ele também tem açúcar embutido. Se você souber ler o rótulo, você vai ver que ali foi adicionado açúcar. Você vai ver a mistura do açúcar com a gordura ruim, né? E com sódio também. Então eles fazem. A indústria ela é muito sábia, ela faz aquela composição ali perfeita, porque ela tem os cientistas por trás na indústria alimentícia. Eles sabem exatamente quantidades, o que vai te viciar. Por isso que você não consegue comer um só, né? A maioria dos ultraprocessados você vai comendo, vai comendo, vai você comendo. usou até o jingle dos caras, Pois Renata. É é impossível comer um só. impossível, é impossível, né? Quem pede um, pede bis. Quem pede um, pede bis. E Exatamente. aí você vai comendo. Então, tudo isso, eles agem eu não gosto de açúcar, mas você lá tá comendo a batata chips o tempo todo, o dia inteiro. Entendeu? Então, assim, é o paladar, mas também tem o açúcar embutido nesses alimentos ultraprocessados. Renata, o açúcar, e você falou de outra coisa extremamente importante também, que apesar de não ser açúcar, entra no mesmo tema, que são os aditivos. Então, assim, tem muitos pigmentos, tem muitos conservantes que têm esse potencial neuroexcitatório. O mais famoso é o glutamato monossódico.
Não é o único, tá? Nem é o pior, mas ele é bem ruim e bem famoso. Então, tem glutamato aonde? Realçador de sabor e um monte de coisas. E dependendo, pessoal, da legislação do local, você pode estar com nomes para as coisas que às vezes eles dão uma curva assim, a gente não percebe, tá? Então dá um bypass na cabeça da gente. Porque se você vê realçador de sabor, pode ser várias coisas, mas uma das principais provavelmente vai ter glutamato monossódico ali. E aí, vamos lá. O glutamato é necessariamente ruim, agora vamos fazer o contraponto, tá, Rena? Não, não é que o glutamato seja necessariamente ruim, não é isso, tá? A questão é volume, aonde ele está e por que ele está ali. E aí cai exatamente onde você falou, Renato. Você falou o quê? Que a indústria sabe o que está fazendo. Os caras não fazem nada de graça. Os caras não estão misturando carboidrato simples com gordura de graça. Onde é na natureza que você encontra carboidrato simples misturado com gordura? Nem procura, que você não vai achar, porque não tem. Não tem. Esse pacote, pessoal, não existe na natureza. Podem olhar, é o pacote que mais seduz a gente. Você vê, ó. Você vê que interessante? É um pão feito com uma margarina, um pão feito com um monte de açúcar, que você até bota uma carne dentro, mas aquela carne com realçador de sabor. Então aí você tem um monte de açúcar simples com gordura, e até a carne que está ali dentro, ela não vai compensar o dano do resto todo. Ah, é um hambúrguer, é uma delícia, eu sou apaixonado por hambúrguer, mas não é a melhor opção. Ah, e tem como a gente fazer isso andar certo? Cara, eu não sei. Tanto que hoje em dia, viu, Renan, quando eu estou conversando sobre esse tema, eu sempre falo, pessoal, olha, para mim essa proposta que a gente tem de comida de verdade, de retornar a alimentação a um ponto mais primal, né, no sentido das escolhas, tá? E aí eu uso muito uma coisa que eu falo bastante isso, que é tentar comer só o que você poderia comer cru, tá? Se a gente consegue pegar esse caminho, é mais fácil. Né? Diminui muito a coisa, Rena, da gente fazer muitas receitas diferentes. Assim, eu não chego a ser contra, sabe, Renato? Eu não gosto dessa coisa de ser a favor ou contra, a ideia não é essa. Mas eu acho que na hora que o pessoal começa a apelar muito para as receitas, tem sempre o risco de dar uma pisada numa casca de banana. Né? Então, toma esse cuidado e bora embora. Então, se É uma puder ficar na muleta, né? alimentação, É como se fosse uma é, muleta. É você assim, no início do processo, você precisa ajustar ali e vale a pena você abrir mão assim, faz uma receitinha naquela, quando você tá naquele a auge da fissura, vontade, assim, na né? fissura de comer o doce, você faz a receita saudável que, apesar do paladar também ser doce, né? E também ser um tipo de processado, eu acho até ontem eu fiz uns stories que eu estava falando do nível de processamento dos alimentos. Porque até a tua comida caseira, comida de verdade que você processa em casa, ela é um nível de processamento. Então eu estava falando, a Lógico. diferença de uma batata chips que você faz em casa, eu faço muito batata doce chips para as crianças. Muito não, de vez em quando, né? Mas quantas batatas eles não comem? Assim, uma batata doce é grande, né? Eles comeriam aquela batata doce inteira cozida, mas no chips vai tranquilo, né? O outro caso é o purê de batata. O purê de batata, quantas batatas você não precisa para fazer um purê, né? Aí você pega, não, vou pegar a quantidade de uma batata, você bota uma colherzinha de purê. Uma colherzinha de purê não é nada. Você fala, pô, entendeu? Então, aí que está o risco dessa questão das receitas. Eu também não sou contra nada, eu também sou a favor da comida de verdade. Eu até estipulo em alguns desafios, desafio eu falo que também o que causa emagrecimento, o que gera emagrecimento não são desafios, não são métodos específicos alimentares, mas eu gosto dos desafios porque você pode até ver se o que você está trabalhando na sua mente, o seu comportamento, você consegue aplicar e consegue cumprir os desafios. E um deles é o desafio ao natural, desafio de comida de verdade, ou seja, zero embalagens, né? E como que as pessoas atualmente têm essa dificuldade? É muito difícil. Experimenta ficar uma semana. Isso que o doutor falou.
Eu posso comer esse alimento se ele for cru? Se ele estiver no estado cru, eu comeria? Então, se eu comeria, ele é comida de verdade, então eu posso comer. É muito difícil, porque você se acostuma com esses industrializados de uma maneira a ter facilidade, praticidade, ganhar tempo. Eles estão inseridos na nossa rotina e aí chega uma hora que você fica como se estivesse com uma venda nos olhos, tá? Eu não posso consumir industrializado por algum motivo, né? Eu quero comer apenas comida de verdade. O que que eu vou fazer? Você não consegue nem pensar o que que você pode comer. É tão Renata, absurdo. perfeito. A gente é tangido, filho. Olha que coisa engraçada. Eu gosto muito que o pessoal pense numa certa rebeldia. Pessoal, nós temos que ser essencialmente rebeldes nesse sentido, porque o que vem sendo feito, vamos colocar assim, da década de 40 do século passado para cá, é o grande crime maior que a gente tem, digamos, coletivo, né, até hoje, que é justamente tanger as pessoas a um comportamento que leve elas a um consumo. Daquela velha história, sabe, Renata, de criar o problema para vender a solução? As indústrias fazem isso esse tempo todo. Já faziam antes, mas eu falo da década de 40 para cá, quando isso se tornou, digamos, mais global e mais intencional, sabe? Cada vez pior. Então você tocou num ponto, Renato, que eu converso muito com os pacientes, essa história da praticidade. Sabe? Por que tem que ser prático? Eu gosto de perguntar, por que tem que ser prático? Ah, mas tem que ser fácil porque eu não tenho tempo. Por que você não tem tempo? Não tem tempo de comer? É sério? Porra, é sério? Não tem tempo de comer? É complicado isso. Então, assim, daqui a pouco as pessoas não vão ter tempo mais de ir no banheiro, não vão ter tempo mais de tomar banho, como é que não vai ter tempo de dormir? Então, a gente tem que entender, pessoal, nós não podemos nos comportar como engrenagens de uma máquina que estão ali girando, encaixadas, inconscientes, sem saber o que está acontecendo. Quanto mais você perceber que você não percebe, pior. Então, na hora que você se nota dentro de um sistema que você não sabe o que está acontecendo, isso é perigoso. Por exemplo, sabe, Renata, quando a gente vê as pessoas falarem, por exemplo, eu odeio política, eu não quero nem saber disso. Gente, está errado. Desculpa, mas está errado. Por quê? Porque a gente precisa entender onde a gente vive, o que acontece, por que as coisas acontecem. A Por a gente política em não voga vai alterar o que você tem na mesa para comer. A Exato. política em voga altera a tua alimentação. Altera tudo. Tudo. E é importante tentar entender esses processos. E eu falo isso, pessoal, não é para você pensar, porque hoje é engraçado, também as pessoas pensam muito que política é ter lado. Não é disso que eu estou falando, pessoal. Política, originalmente, o que é política? Política é a busca pela felicidade. Originalmente, indo lá para o termo original, indo lá para os gregos, vamos chamar de original, não, é mais antigo, mas vamos lá, vamos para a Grécia, tá? Política é a busca pela felicidade. No indivíduo, a política se manifesta como a ética. No coletivo, é a política mesmo que a gente conhece, mas deveria ser o quê? Uma busca pela felicidade coletiva. Como é que eu não vou participar, Renata, da busca pela felicidade coletiva de onde eu vivo? Então, assim, isso é importante, pessoal. E vocês veem que engraçado, a gente vai falar de vício alimentar, acaba falando até em política, porque está tudo conectado. Então, o que eu quero dizer, para não desviar muito do tema? É importante, pessoal, que vocês entendam o que vocês fazem, onde vocês estão, o que está acontecendo ao redor, tá? Para vocês poderem fazer as escolhas até alimentares, porque trazendo para essa questão que eu levantei agora, vem a ideia, Rena, dessa briga com o vegetarianismo, que virou também briga de clube de futebol, né? Eu falo, gente, não é isso, tá? Tem uma indução grande. Se você não percebe a indução, você vai comer os argumentos. Se você não percebe a indução, você vai achar que o peido da vaca está fazendo poluição e efeito estufa. Por mais que a gente tenha um monte de publicações mostrando que isso é uma grande bobagem. Né? Poxa, para chegar ao ponto de dizerem que vão colocar máscara e fralda nas vacas para poder não sair os arrotos e os puns. Gente, isso é estúpido em tantos níveis que é difícil até comentar. Mas por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas
não está ciente do seu ao redor, do seu entorno. E aí elas comem essa conversa. E aí vira o quê? Vira uma massa de quê? Vira uma massa de manobra. Então, isso vale, pessoal. Pode parecer que não, mas entendam, isso vale para o tema que a gente está conversando hoje. Com Porque se a certeza. gente, não é? Se a gente tem uma alimentação essencialmente viciante, essa alimentação não é essencialmente viciante sem querer. Não achem que os cientistas que trabalham para a indústria de alimentos sabem menos do que eu e a Renata, não. Eles sabem muito mais do que a gente. E se eles sabem muito mais do que a gente, por que que eles estão fazendo isso? Então, assim, aí já entra para o outro lado, né? Deixa isso quieto. Mas o recado está dado. Quando o doutor fala da praticidade, né, que questiona os pacientes, mas como assim não tem tempo? Não pode então acordar mais cedo? Não pode ter um planejamento melhor? É a mesma questão da zona de conforto. E aí, voltando para o vício em açúcar, não existe liberdade se não houver abstinência, gente. Eu acredito o seguinte, doutor, se a gente não faz a experiência de tirar o açúcar, ver o que vai gerar em você, o que vai gerar no seu organismo. São uma série de sintomas de abstinência, que são os mesmos sintomas que você tem por um viciado em drogas, por um alcoólatra, por um não fumante. E é muito comum você sair de um vício e buscar outro, né? Eu posso dar até o exemplo do meu pai. Meu pai é ex-fumante, fumou por, sei lá, mais de 40 anos. E ele saiu do cigarro e foi pro açúcar. Não É consegue muito ficar comum. sem uma jujuba, uma balinha, um chocolatinho, um docinho, entendeu? Então, assim, para você ver, se você não quer acreditar que açúcar vicia, vê o que vai gerar no teu organismo quando você fica sem o açúcar. Você logo vai sentir um estresse, uma ansiedade, quase um suadouro, dor de cabeça, um mal-estar. Então, assim, para você conquistar essa liberdade que você precisa e o açúcar parar de ser um vício na sua vida, eu acredito que tem que ter a abstinência. Não tem como ser diferente, Renata. Você falou tudo agora. Você vê que coisa interessante? Às vezes eu vejo o pessoal assim, não, vamos fazer as coisas de uma forma branda. E eu até entendo que tem pacientes que a gente precisa passar um período fazendo as coisas aos poucos, porque é uma questão pessoal, tá? Uhum. Os indivíduos respondem de forma diferente. A gente vai ter que chegar na abstinência em algum momento. Não vai dar para a gente manter aquela pessoa depois com um pouquinho de vez em quando. Essa coisa de um pouquinho de vez em quando é um negócio até meio irritante, sabe, Renato? Que cai naquele ponto do, ah, não, mas tudo tem que haver um equilíbrio. Eu falo, tem que haver um equilíbrio entre os elementos que fazem parte do conjunto. Então vamos lá, vamos pegar esse princípio. Eu gosto muito de usar esse princípio. Ó. Alimento é o que a gente poderia comer cru. Não quer dizer que a gente tenha que comer cru, mas é o que a gente poderia comer cru. Pronto. Se eu parto desse princípio, o meu elenco de alimentos, ele diminui Bastante. bastante. Buscar equilíbrio dentro desse elenco, ó, beleza. Pessoal, não se enganem. Eu estou falando de você poder comer as frutas, eu estou falando de você poder comer até o mel, dependendo do mel cru, né, o mel original, dependendo do volume da época, certo? Tudo isso dá para fazer. É diferente de você comer um Kit Kat, pô. E eu É falei que diferente de você comer uma diminui Nutella. bastante. Eu falei que diminui bastante, mas veja bem, gente. Diminui bastante perante o leque de oportunidades que a gente tem atualmente. Porque você pode comer um grão cru, por exemplo. Você pode comer um feijão cru, um arroz cru, né? Não Então, pode. assim, mas a diversidade dos alimentos que você poderia comer cru é enorme. É enorme e Exato. é rica, É né? rica. É rica não, Renata, é riquíssima, né? Riquíssima. Você vê que coisa interessante. Aí na Europa você vê mais isso. Algumas regiões que o pessoal come todas as partes do animal. Aqui no Brasil, isso vem se perdendo, principalmente nas áreas mais urbanas. Então, hoje, o que a gente come fundamentalmente do animal é a musculatura. Pessoal, musculatura é comida de carniceiro. Caçador come víscera. Caçador come víscera. Dolfo, poxa, mas você não gosta tanto de comer víscera. Pois é, eu não fui treinado para isso, eu preciso me treinar para isso.
Isso é uma coisa que eu falo sempre. Mas pode olhar, quando um leão pega uma zebra, a primeira coisa que ele abre é a barriga. Muitas vezes ele come os genitais, sabe? Os músculos, talvez ele nem coma, talvez fique para as hienas. Vai depender de quantos leões vão comer aquela carcaça ali. Então, assim, vejam que a gente tem o hábito. Qual é a nossa prática, Renata? Até o que a gente faz normalmente, que a gente prega com o pessoal. Basicamente, a gente come músculo. Não estou dizendo que não é bom. Não estou dizendo que não é bom. Mas, por exemplo, é muito interessante quando você vê a Juju postando lá que ela está comendo fígado. É muito importante e interessante. Era muito bom que a gente tivesse hábitos, por exemplo, a gente não come mais miolo. Muito difícil. Mas era uma coisa que era para ser uma coisa mais comum. Assim como o próprio tutano. Você vê muita gente fazer o caldo de ossos e tudo mais tal, mas esse muita gente, entre aspas, ainda é uma pequena quantidade de pessoas. O que era uma coisa que, em tese, era uma coisa prática e comum para nossos bisavós, pessoal. Não estou indo muito longe, não, para nossos avós. E aqui, como a população é muito idosa ainda, né? Você vê, eu vou no mercado, eu tenho que comprar os órgãos no talho, no açougue, no caso. Que quando tem no mercado, voa, acaba. Eu falo com o açougueiro, eu falo com ele, mas não tem, me liga quando tiver. Eu falo, pega o meu telefone, me liga. Quando tiver fígado, me liga. E é difícil você ver, porque aqui a população, ainda a maioria é idosa, eles têm o costume, eles usam muito os miúdos, é coração, é fígado, até mesmo as patas para fazer caldo de ossos, tudo isso acaba muito rápido. Pois é, mas você vê um aproveitamento total do animal, que é muito mais compatível com o uso real desse animal que a gente devia fazer no sentido mais tribal, né? Isso para mim é o veganismo, é consumir o animal inteiro, isso para mim é o amor aos animais. Isso para mim é você não desperdiçar nada. Eu tô falando sério, doutor Adolfo. Perfeito, isso para mim na hora que é falou, ideologia. É legal, gostei. Isso para mim é ideologia de amor aos animais. É você não desperdiçar, é você comer mesmo do focinho ao rabo. Entendeu? Isso é respeito, né, Renata? É, o respeito, exatamente. Isso é respeito. Então é isso. A gente tem que cultivar isso. Tem que resgatar essas coisas, sabe? Porque isso era bom. É engraçado porque eu percebo uma coisa com a humanidade, sabe, Renata? Muita coisa a gente evoluiu, né? Mas a impressão que eu tenho é que do século XX para cá, algumas coisas, é como se elas batessem no teto e agora elas começassem a descer. E quando você olha os motivos, nos motivos não são bacanas. Então, assim, isso é um pouco preocupante. E eu noto que se a gente não tiver uma revolução, uma rebelião, né, como a Altran chama a rebelião, talvez a gente tenha mais problemas mais para frente. Porque se passam muitas dessas leis estúpidas que têm passado em alguns países, restringindo o consumo de carnes, restringindo pastos e tudo mais, nós vamos ter muito problema. Porque, pessoal, nada agride mais a natureza do que monoculturas grandes de plantio, tá? Um pasto não agride a natureza nem uma proporção pequena do que agride uma monocultura grande. Então, se a gente for focar nisso, com a população crescendo, aí a gente vai ter problema. E alguma hora alguém vai ver a bobagem que fez, né? Justamente por ser anticientífico, porque aí entra a parte mais trágica, Renata, engraçada no sentido trágico, que tudo isso está demonstrado que está errado. Está tudo demonstrado que está errado. Só que hoje é engraçado, ciência virou opinião. Então todo mundo dá opinião. Ah, Adolfo, você tem que respeitar a opinião de todo mundo. Eu falo, não tenho não. Não tenho não. Eu respeito a opinião de quem tem motivo para eu ouvir. Quem não tem motivo para ouvir, eu posso até ouvir a opinião, a gente tem uma conversa ali, mas aquela opinião não vai influenciar na minha decisão, porque não tem respaldo ali. E isso eu não estou falando de título, tá? Eu estou falando de notório saber. Claro. O notório saber é mérito. Aquela pessoa que estuda, que busca, ela mostra. É um DJ surfista da vida. Que, caramba, sensacional. Maurição é um prodígio. Ele e a Tati fazem um trabalho fantástico. Nenhum dos dois é nem da área de saúde. Verdade. Mas eles estudam muito
e ajudam a gente muito. Então, a gente precisa, sabe, Rena, passar por umas reformas nessas questões, na forma de ver, e a melhor maneira é vocês que estão aí assistindo a gente, você que está assistindo a gente aqui agora, começar a se rebelar contra, começar a questionar, né? Porque eu não acho, não é possível, Renata, que a gente chegar agora, por exemplo, sai uma meta-análise do Cochrane enorme mostrando que as máscaras nunca serviram para nada na pandemia, e ninguém vai se revoltar. E as pessoas aceitam, continuam aceitando. Justamente. Ninguém vai falar nada. Aqui no Brasil, mas foi Doutor ridículo Adolfo, para agora. ir para o Brasil eu tenho que usar máscara. Para vir para Portugal não Porra, preciso. Aí não faz sentido. você tem aglomeração no carnaval e quando você entra no avião você tem que botar a máscara. Mas Oh, o que meme do lindo! carnaval aqui, Rena, foi esse. O meme do carnaval foi esse. O pessoal no carnaval, todo mundo se esfregando lá sem máscara, sem nada. Aí depois que eu ia pro aeroporto, tinha que botar a máscara para entrar no avião. Pô! Então, pessoal, a gente precisa começar a se posicionar pessoalmente, pessoa a pessoa. Não achem que vocês não são fortes, não achem que vocês não são inteligentes. É isso que eu ia falar. O A pessoa cérebro, acha que né? ela sozinha não vai conseguir, mas você faz o teu, faz a tua parte, o outro vai fazer a parte dele, e aí daqui a pouco são vários fazendo a sua parte, entendeu? É assim que funciona. Então não achem que vocês não são fortes, não achem que vocês não são inteligentes. Não comam essa história de que se o Instituto Fulano de Tal falou, então quem sou eu para questionar? Você é você, você é uma pessoa com ideias, pensamentos e uma inteligência que pode questionar qualquer um. Você pode questionar qualquer um, tá? Você pode questionar, vai ter uma humildade de ouvir e perceber talvez que você não alcance aquele raciocínio, você vai buscar, é possível? Claro que sim. Mas fazer o questionamento é fundamental. Demandar uma explicação que te atenda é fundamental. Eu falo muito para meus pacientes, Renata, assim, ó, me pergunte sim. Porque às vezes tem paciente que fala assim, poxa, doutor, desculpa eu perguntar. Eu, não, não desculpo não, tem nada para te desculpar, você não me fez nada. Se você pergunta, é porque você precisa saber. E a minha obrigação é te responder de uma forma que te atenda. Então, pessoal, questionem, vão para cima, briguem mesmo, não não estou falando de violência, mas assim, partam para cima nesse sentido rebelde, porque se não fizermos isso, todos nós, pessoal, eu não sei onde é que a gente vai parar, não. Doutor Adolfo, vamos só para a gente fechar o tema? Ah, Nossa, a hora voou, caramba! voou! Meu Deus! Já são 8h05. Meu Que Deus! legal! Eu só queria. Por isso que eu botei parte um, não falei? Eu tava certo de botar parte um. Meu Deus, mas você vê como quando é boa. Juro que eu não percebi, gente. Eu tô Eu chocada. também não. O meu não aparece aqui o tempo, enfim. Só queria falar para você que está assistindo essa live, nossa, é que não se sinta diminuído achando que é falta de força de vontade deixar ou não de comer açúcar. A gente demonstrou que ele atua no nosso cérebro. São questões biológicas, fisiológicas, entendeu? Então, é mais forte. Quando a nossa mente ela quer, ela vai apagar mesmo ali a parte racional e vai comandar, não adianta. Então, assim, força de vontade, nesse sentido, não adianta. Trabalhe com essa parte de abstinência. Você vai passar por maus bocados. Tem as pessoas que brigam com família, brigam com o marido, porque tem essa questão do vício, infelizmente, né? E é isso que eu queria falar, porque nessas horas a gente não pode contar com força de vontade. E uma Perfeito. das soluções que a gente tem para isso é você se blindar o teu ambiente. Né? A gente tem, eu no meu projeto, né, eu abordo uma série de ferramentas mentais que a pessoa tem que exercitar mesmo, é um exercício da mente, assim como a gente se exercita fisicamente, é um exercício mental, mas assim, blinde o seu ambiente, né? Não tenha em casa, transforme a sua casa assim, num sistema mesmo blindado, organize seu armário, sua geladeira. Então, essa interação com o ambiente é muito importante, de ter um ambiente favorável para você se livrar desse vício. Muito bom, perfeito. Se Não, então eu você vou falar uma quiser, coisa, Renan. Vou falar fala. uma coisa para fechar. Falou em vício, né?
Respeita teu vício, pessoal. Em que sentido? Busca ajuda. Renata Também. falou de um negócio super importante. Não é uma questão de força de vontade, tá? Eu gosto de falar, Rena, que para ter vontade tem que ter motivo, né? E os motivos do seu cérebro primal são muito maiores do que qualquer motivo que você possa pensar. Então, nessa hora, a força de vontade, ela praticamente inexiste. Porque nós somos seres em desenvolvimento, nós ainda somos muito mais animais do que humanos. Isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo. Nenhum de nós aqui vai ver isso pronto, tá? Se nós não nos destruirmos antes, ainda vai levar algumas centenas ou talvez milhares de anos para a gente chegar nesse ponto, digamos, plenamente humano. Então, na hora que vem a demanda primal, pessoal, ela vai vencer. Então, se você quer conseguir driblar isso, conseguir modificar isso, você tem que primeiro compreender como é que isso funciona e aí usar de estratégias como a Renata citou, tá? Por isso é importante procurar profissionais para ajudar vocês. Então respeitem o vício de vocês, não achem que é uma questão de pronto, agora eu vou conseguir tal. Isso dura 3 dias, tá? Você vai acabar capitulando de alguma forma. Então você vai ter que ter um motivo, uma coisa que realmente te mobilize para você conseguir. Busca ajuda que vai ser sempre bom para vocês. Ana, que legal, viu? É muito comum as pessoas falarem, eu sei tudo o que tem que fazer na prática direitinho. Quer dizer, na prática eu não sei tudo o que tem que fazer, na prática eu não consigo. É justamente por causa disso. Porque é o animal que entra. O seu Exatamente. racional saber... Pessoal, vamos pensar assim, a mente racional é 10%. Os outros 90% é o animal. Como é que eu vou botar 10 contra 90? Não tem como. Não tem como. Então, eu sei tudo. Eu tiro por mim, Renato. Eu não estou na minha melhor época de jeito nenhum. Eu sei tudo que tem que fazer. Eu trato as pessoas para isso. E por que você não está perfeito? Porque aplicar é mais complicado. Existem outras questões em torno disso, pessoal. E a gente tem que ir buscando. Então, eu estou reestruturando as minhas estratégias agora para poder voltar ao normal. E aí, quem é que interfere nisso? Quem interfere nisso? Todas as coisas que acontecem na sua vida, que mexem nos seus motivos no sentido primal e que vão te mobilizar para o bem ou para o mal. Ah, Adolfo, isso é justificativa? Não, isso é explicação. E na hora que você aceita que existe explicação, facilita você achar uma solução. Enquanto a gente ficar nesses discursos vazios, mas que parecem bonitinhos, de que, não, você vai e tal, e com essa coisa muito assim, sabe, Renato? Eu acho até engraçado, o pessoal na internet hoje tem muito isso, né? Quando fala de procrastinação, quando fala de vontade, eu acho tão engraçado o pessoal falando dessas coisas hoje, porque parece que tudo é muito fácil. Não é, tá? E assim, pessoal, busquem ajuda para poder alcançar as metas, que facilita demais. Ótimo. Ai, tem Pronto. muita. Por mim, eu ficava o dia todo. Por isso que eu quero a parte 2. Para a gente conversar vamos. Parte 2 vai ter. Quer fazer na próxima. Hoje é terça. Quer fazer a próxima terça, às 7 horas de novo? Pode ser, pode ser. Pessoal, Por topa? mim? Se todo mundo topar, vamos lá. Por mim, tá marcado. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Foi muito bacana. Veio bastante gente assistir a gente. Eu amei. Também. Pessoal, muito obrigada. Obrigada mesmo. Muito bom. Olha, presentão. Tanto que a hora voou. Meu Deus, acho que eu nunca fiz uma live tão longa. Fico muito feliz, muito grato. Obrigado pela oportunidade. Obrigado vocês todos aqui cedo com a gente, tá? Assistindo a gente. Foi muito, muito bacana e já esperando a próxima, tá? Ótimo. Beleza. Eu vou deixar salva. Quem não viu desde o início, assista. E vou colaborar também com o doutor, porque aí fica no meu perfil e no seu, tá bom? Combinado. Valeu. Gente, muito obrigada. Um ótimo dia para todo mundo. Bom dia. Obrigada, doutor. Beijo, Um beijo. Tchau. Tchau.